Olá, amados, a paz do Senhor, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, a pessoa chega para mim, né, e diz assim: fulano de tal, fulana de tal agora defende o segundo casamento. As pessoas me falam como se eu pudesse fazer alguma coisa, pudesse fazer com que a pessoa, o indivíduo, mudasse de ideia, mudasse de opinião, né, gente? Eu vejo que as pessoas acham que eu posso mudar as ideias das pessoas, né? Mas vamos lá, gente. Olha, desde que eu tenho esse canal aqui, desde que eu trabalho, não é certo? Desde de muito tempo, de muitos anos que eu trabalho com isso aqui, eu estou dizendo para as pessoas, estou avisando, já avisei a vocês que chegaria um tempo que as pessoas se desviariam da sã doutrina e começariam a pregar, né, fábulas, como diz a palavra de Deus, Timóteo, né? 2 Timóteo já falou isso aqui, né? O próprio Deus já falou que as pessoas voltariam a pregar suas fábulas, a pregar seus achismos, suas vontades e tal, né? Isso tá na Bíblia, é bíblico, certo? Deus nos avisou. Fica corrompido, vive na mentira quem quer, né? Aceita quem quer, né? Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, amados. Eu não tenho nada contra essas pessoas que pregam, né, a favor de segundo casamento. Tenho nada contra nenhuma delas, independente se é homem, se é mulher, independente se, né, tem canal de restauração ou não. Eu não tenho nada contra essas pessoas, nada pessoal, nada contra, certo? Não tenho nada contra, não conheço. Muitos eu não conheço, outros eu conheço, mas não tenho nada contra o pessoal, assim, pessoalmente eu não tenho nada contra essas pessoas, certo? Né? Cada um é livre, meus amados, para pregar o que quiser, para viver o que quiser, para ensinar o que quiser, certo? Né? Tem de vista que tudo aquilo que plantar vai colher. Se plantar para a sua, né? Se plantar para a sua própria carne, da sua carne ceifará. Se plantar do seu espírito, então essas pessoas estão a mercê, certo? Quem vive vidas erradas, quem prega, né, prega um evangelho errado, quem prega contra a palavra de Deus erradamente, um dia vai sofrer as consequências. Eu sei disso, então pra quê? Eu não vou ficar brigando com gente, eu não, certo? Essas pessoas no íntimo sabem que estão erradas. A gente já falou isso aqui, no íntimo sabe que estão erradas, no íntimo sabe que estão contra Deus, certo? Que Deus não está com elas, certo? Elas sabem, certo? Um dia que já pregou a verdade, certo? Quem já pregou a verdade um dia, gente, sabe que está pregando a mentira. Se passa a pregar tudo aquilo contrário, sabe quando é a verdade e quando é a mentira. Essas pessoas sabem, certo? Então, certo? Cabe a mim e a você tomar um posicionamento quanto a isso, certo? Cabe a mim, certo? E vocês tomar um posicionamento quanto a isso. Que tipo de posicionamento? Aceitar ou não aceitar o que a pessoa prega, né? Serão os aqueles que acompanham a pessoa, você ou qualquer outra pessoa, serão esses que vão dizer se apoia ou não. Serão os seguidores dessas pessoas, certo? Né, que vão dizer se apoia a pessoa ou não naquilo, né, que a pessoa traz para si. São as pessoas, são as escolhas, somos nossas, certo? Somos nós que escolhemos se vamos seguir tal doutrina, tal, né, tal situação, tal exposição, né, tal conteúdo. São as pessoas que vão escolher, ou seja, os seguidores ou quem acompanha tais pessoas, certo? Garanto aqui uma coisa para vocês, né? Se a pessoa realmente conhece a palavra de Deus, não vai se deixar se desviar por pregações falsas, por ideais novos de pessoas, né?
e por pregar o falso evangelho. Garanto aqui a vocês uma coisa: quem verdadeiramente conhece a palavra de Deus, quem verdadeiramente está firme na palavra de Deus, não se desviará, certo? Por causa de que alguém, né, está pregando um ideal, uma ideia, né, um novo evangelho. Já diz a palavra de Deus: aquele que pregar um novo evangelho, né, fora o que eu já preguei, seja anátema, ou seja, amaldiçoado. Não sou eu que amaldiçoo essas pessoas, é a própria palavra de Deus que amaldiçoa essas palavras de Deus. Se uma pessoa pregar um evangelho diferente daquele que eu ensinei, diferente daquele que eu preguei, seja anátema ou, né, amaldiçoado, certo? É amaldiçoado. Então, certo? Se as pessoas realmente conhecer a palavra de Deus, verdadeiramente estiver centrada dentro da palavra de Deus, não se desviarão, gente. Nem por canais, nem por pessoas que trocam de ideais, certo? Que trocam de ideia, certo? Ninguém vai se enganar. Engana-se quem quer. A palavra de Deus está aí. A palavra do Senhor está aí, certo? A palavra de Deus está aí ao alcance de todos, certo? A gente, né, eu fico triste em certas coisas, porque uma vez a pessoa pegou, uma hora, né, em um momento da vida, a pessoa pregou o verdadeiro evangelho, de repente mudou, não sei por quais motivações, não sei por qual a motivação fez a pessoa mudar de ideia, eu não sei, né? Mas nós nos entristecemos nessa medida aqui de que a pessoa, né, um dia já pregou o verdadeiro evangelho e por alguma motivação, por algum motivo, alguma coisa que não deu certo na vida dela, ela mudou, né, o seu... Geralmente acontece isso, então ela mudou o seu foco, mudou o seu pensamento, mudou o seu raciocínio, mudou a sua ideia, certo? Geralmente as pessoas que antes pregavam uma verdade, né, por algo que aconteceu na vida delas, ela passa a pregar um novo ideal. E é isso que a gente vê na maioria das pessoas que começaram a pregar o verdadeiro evangelho, depois mudaram e começaram a pegar as fábulas, as fantasias, voltaram às fantasias. Por quê? Pode ver que algo aconteceu na vida da pessoa que a pessoa não superou, que a pessoa não conseguiu dominar aquilo, não conseguiu, né, superar de alguma forma, e aí mudou o seu ideal porque não deu certo com ela, porque aconteceu alguma coisa na vida dele, na vida dela, e não deu certo, e por essa motivação, né, promove ideais. Isso você vê até no meio evangélico, né, pessoas que antes eram crentes, né, e de repente se tornaram ateus e mudam, né? Antes pregava o evangelho, pregava, e porque algo aconteceu, algo que não estava de acordo com ele, que ele não queria, né? Um tempo atrás eu acompanhava um moço muito usado por Deus, gente, um moço, né, evangélico no canal aí, e ele muito usado por Deus, e ele saiu da igreja e se tornou um ateu e começou... O canal dele era todo voltado para o evangelho. Depois o canal dele também mudou. Por quê? Eu comecei a entender o que foi que houve para ele mudar tanto de ideia. Ele começou a se corromper, ele começou, né, a se entristecer com a igreja, né? Com a igreja. Ele ficou né, com raiva ali da igreja dali daquela membresia toda, ou seja, porque as pessoas corrompidas, né? Porque as pessoas, elas se focam em coisas, certo? Então, ele se tornou ali, certo? E dali ele se tornou ateu, ele começou a pregar contra aquilo que antes ele pregava, né, do evangelho, ele começou a pregar contra. Mas aí eu entendi que realmente ele estava, né, decepcionado com a igreja. Ele se decepcionou com a igreja. Não era da forma que ele imaginava, não era da forma que ele pensava dos ideais. E hoje ele praticamente, né, eu já não acompanho, né, de vez em quando que eu vejo um vídeo da pessoa que vem na minha timeline, mas de vez em quando ele combate, ele é contra, né, o evangelho. Ele ficou contra o evangelho. Um dia ele pregou a favor do evangelho e ele ficou
contra o evangelho, ele destrói totalmente, diz que Deus não existe, que Deus não sei o quê, que Deus, se Deus existisse, ou seja, ele simplesmente se tornou um ateu nato, né? Um ateu. Ele agora é um ateu, né? Eu confesso que ele disse que agora era ateu, certo? E pela pregação dele, a gente sabe. Então isso aí acontece, certo? Por decepções, as pessoas mudam de ideia. Mas, gente, é aquilo que eu já disse a vocês, né? Quem conhece a palavra de Deus, quem verdadeiramente ama a Deus, quem verdadeiramente tem temor a Deus, não mudará por causa de decepções, por causa de que algo não deu certo na vida dele, na vida dela. Não mudará, ficará firme e forte porque o seu foco é em Deus, certo? O seu foco é em Deus e tudo, né? Mais. Então cabe a mim, cabe a vocês, certo? Aceitar ou não aceitar essas pessoas, né? Entrar nas mesmas ideias dessas pessoas, né? Seguir os mesmos ideais dessas pessoas, as pessoas são livres para seguir o que elas quiserem, gente. As pessoas são livres para seguir o que elas quiserem. Deus deixou o livre-arbítrio para isso, para que as pessoas seguissem quem eles quisessem, fizessem o que quisessem da vida, né? Embora todas estão reféns das suas escolhas. Então, cabe a mim, cabe a você. Se você não aceita, então tá tudo bem, tudo ok, porque a salvação, né, ela é individual, certo? A palavra de Deus, essas pessoas, certo, né, segue quem elas quiserem. Se querem seguir guias cegos, vá em diante, vá à frente que você vai cair, né, na mesma armadilha que ela, na mesma armadilha que ele, né? Porque não pode um guia cego guiar outros cegos, vai cair, né? Tudo no mesmo buraco, certo? Porque eu vou dizer, eu acompanho a muitos, meus amados, eu acompanho a muitos, mas só sigo a Jesus de Nazaré. E o que ele disser para mim é o suficiente. Não dou ouvido a ninguém, não dou ouvido a outras pessoas. Se mudou de ideia comigo, se mudou de ideia, se é contra a palavra de Deus, então, certo? Praticamente, né, se torna inimigo de Deus. Quem se dá as costas para Deus, quem começa a pregar as fábulas, certo? Dar as costas para Deus, certo? Então não pode ser amigo de Deus, é inimigo de Deus, transvestido de, né, muitas vezes transvestido de ovelha, certo? Mas deixou de ser ovelha para virar lobo. Então, gente, isso fica a cargo de vocês, seguir ou não seguir essas pessoas, tá? Eu, missionária Patrícia, eu não posso fazer nada, eu não posso mudar a cabeça dessas pessoas, não posso mudar a mente dessas pessoas. Se Deus não tiver misericórdia delas, eu não posso fazer nada, porque muitas dessas pessoas, né, tem chance. Enquanto houver vida, há esperança. O que cabe a mim e a você é orar pelas essas pessoas para que elas saiam dessa insanidade mental e voltem, né, ao que vivia antes, né? Só Deus, a misericórdia de Deus mesmo, gente. Não tenho nada contra essas pessoas, não vou aqui amaldiçoar essas pessoas, certo? O que cabe a mim, o que cabe a vocês é pedir a Deus que tenha misericórdia pela vida dessas pessoas, que elas possam vir ao arrependimento, que um dia elas possam se arrepender daquilo que pregaram, que viveram de forma errada, certo? Então é isso aqui que eu quero dizer para vocês, amém? Né? Outras coisas a gente já falou em vários vídeos, eu tô falando desde o início desse canal. Então, é isso, gente. Vamos orar por essas pessoas, vamos pedir misericórdia a Deus, que é o que eu só posso fazer, é isso, tá bom? Beijo.